Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudo bíblico aqui da comunidade Jeová Nissi. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Eu quero te encorajar a pegar o link dessa live e compartilhar com um irmão seu na fé, compartilhar com os nossos irmãos da comunidade local, também com pessoas que não participam da nossa comunidade, mas com certeza podem ser edificadas com esse tempo, com esse momento e com a proposta que nós temos nesse ambiente e nesse tempo aqui, que é juntos acendermos uma faísca no nosso coração em relação ao estudo bíblico e podemos tratar de assuntos que são pertinentes e fundamentais para a vida da comunidade de fé, para a vida espiritual de um cristão. Vai se chegando aí no seu sofá, pega o seu chazinho, o seu café, a sua Coca-Cola, sei lá o que você gosta de tomar enquanto você assiste a nossa programação, chama a sua família, é importante que os membros da sua família também estejam participando desse momento, de uma forma ou de outra, é um momento de culto, porque é um momento em que nós estamos buscando ao Senhor, e quando nós lutamos pela nossa família, e nós reivindicamos o tempo da nossa casa para buscar o Senhor, nós vemos a nossa família crescendo nele, né, e frutificando no Senhor. Mais uma vez eu estou aqui com meu amigo Leonardo Biondo. Tamo junto. E meu amigo Eliton Simões. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente para a vida da igreja, um assunto que, novamente, de tempos em tempos, ele volta a estar em alta, mas tem se falado bastante aí nos últimos tempos a respeito do louvor na igreja local, a cultura do louvor na igreja local. Esse assunto é amplo, é bonito, é profundo, dá para ser muito denso e dá para passar uma vida inteira estudando isso aqui. Então eu quero te encorajar a permanecer conosco até o final, porque eu tenho certeza que nós vamos crescer muito. Antes de eu começar, eu vou pedir para que o meu irmão Eliton faça uma oração para nós, fazendo favor, Eliton. Amém. Senhor, mais uma vez, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por tudo que tens feito, Senhor, e te pedimos também para que o Senhor venha nos dar um discernimento de tudo aquilo que vamos estudar, que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas que estão nas suas casas também, e que venham também entender e que o Teu Espírito Santo venha ajudá-las a discernir a Tua Sim, palavra. Jesus. É em Teu nome, Senhor, que estamos aqui e te agradecemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, eu quero ler alguns textos com você, alguns versículos bíblicos aqui do nosso estudo, e para que você possa ser introduzido a como a Bíblia fala a respeito do louvor e em alguns elementos que a Bíblia usa para falar sobre o louvor. Em primeiro lugar, nós podemos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo de número 9, versículo 1 ao 2. Na sequência, nós vamos ler Hebreus 13, 15 e, posteriormente, Salmos 150, do 1 ao 6. Se você não conseguir acompanhar de forma instantânea, abra o seu coração aí, que conforme eu for lendo, nós vamos visualizando juntos. Salmos, capítulo de número 9, verso 1 e 2, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Lembrando, para você não se perder, nós estamos falando de louvor. Olha o que o salmista está dizendo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome. Ó, ao teu nome, ao Altíssimo, eu cantarei louvores. Não à toa, todos os salmos são canções de adoração ao Senhor. Hebreus 13 e 15, a Bíblia diz assim, ó: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Salmo 150, do 1 ao 6, diz assim, ó: Aleluia! Tenta imaginar que salmos são canções. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes e tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Então perceba que o relacionamento do homem para com Deus em um ato de louvor
é uma prática que permeia as escrituras desde os primórdios da história bíblica, desde os primórdios das narrativas bíblicas. Falamos de salmos, falamos de música, falamos de cantares, falamos de louvor. Vemos já lá no Êxodo falando sobre adoração e louvor ao Senhor. Então nós temos contextos desde os primórdios das escrituras trazendo o louvor como parte central da vida espiritual do indivíduo e da comunidade e das pessoas que adoram ao Senhor. Para que a gente se introduza ao assunto e a gente entenda o que significa o louvor, é interessante a gente dizer que o louvor ele é uma prática, ele é uma disciplina prática da vida cristã. O louvor ele não é uma disciplina interior, ele é uma disciplina prática. É algo que eu pratico louvor. E aqui nós denotamos já uma diferença conceitual entre o que é louvor e adoração. Porque eu posso adorar ao Senhor interiormente. Eu posso adorar o Senhor com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Os meus sentimentos podem adorar o Senhor. O meu caráter, aquilo que ninguém vê muitas vezes, pode ser adoração ao Senhor. Mas quando falamos de louvor, que é uma prática de adoração, né, é uma prática de adoração, está no guarda-chuva da adoração, nós estamos falando estritamente de uma disciplina de prática, de ação, de movimento, que utiliza dos sentidos para expor no meu exterior aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, quando eu canto uma canção, eu estou revelando aquilo que está dentro do meu interior. E essa prática de louvor, ela sempre é extrovertida. Então, sempre é algo audível, visível. O louvor é sempre alguma prática, é alguma ação, é de forma palpável. Os meus sentidos, de alguma forma, produzem algo que, em si, é louvor. Seja como música, seja um quadro bem pintado, seja uma escultura, como nós tivemos grandes escultores na história do cristianismo, seja, enfim, diversos tipos de artes, de entalhes e de formas de louvar ao Senhor. O louvor, ele sempre é extrovertido. É válido também a gente pontuar que louvor não é emocionalismo. Tá? O louvor ele não é emocionalismo. O fim do louvor não é produzir emoção em mim. O começo do louvor também não é meramente emocional, mas ele é emocional. Então, o louvor não é emocionalismo, mas é emocional. Envolve emoções, envolve sentimentos. A nossa vida de louvor, ela não deve ser fundamentada em sentimentos e emoções, mas as emoções vão surgir como resultado do louvor. O arrependimento produz emoção, né? A alegria que é produzida no momento de louvor. Às vezes a tristeza que é produzida no momento de louvor. Às vezes a dor que é revelada. Às vezes a celebração que é trazida à tona, né? Então, louvor não pode partir de um mero emocionalismo e o fim do louvor não é gerar arrepios em mim, mas o louvor vai produzir emoções. E isso, inclusive, é muito interessante na vida cristã. Como a vida e as disciplinas espirituais produzem sentimentos e emoções em nós. E graças a Deus por isso, porque nós não somos robôs. Né? Nós temos sentimentos e nós temos emoções. Quando o nosso louvor reproduz os elementos da fé e ele é baseado na palavra, isso mexe com a gente, mexe com o nosso eu interior, mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso coração. Com certeza. Só voltando um pouquinho ali, pegando o gancho que você falou, importante a gente ter muito bem... É importante a gente colocar cada ponto em seu devido lugar, né? Quando a gente fala de louvor, obviamente ele não está restrito a somente a questão da música, né? Mas tudo aquilo que expressa elogios ao Senhor. Né? Gratidão, né, mano? Exato. Então, vai expressar, aí a gente já entra na questão dos sentimentos também, né? Sim. Mas eu digo assim, o louvor, tu vai fazer algo para Deus, que vai falar para Deus em forma de elogio aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Então, louvor primeiramente é isso. E trazendo para a questão, né, desse primeiro ponto aqui, que é o que a Bíblia diz sobre o louvor, né, a importância do louvor segundo a Bíblia, ele é totalmente didático, porque todas as vezes que nós temos uma ação que expressa louvor a Deus,
Isso está nos lembrando de quem Deus é, isso está nos lembrando do que Deus fez e faz por nós, né, e em nós, enfim. E nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, porque o louvor, acho que foi até você que comentou, né, eu não sei se tu vai trazer agora mais pra frente, mas o louvor é a palavra cantada. Sim. É a palavra de Deus cantada. Então, não é algo que nós criamos da nossa Inventamos do cabeça, nada. inventamos. Claro que a gente pode, nos momentos da nossa intimidade com Deus e tudo mais, na nossa vida, durante o nosso dia a dia, falar palavras para Deus. Palavras Mas isso bonitas e nunca tal. vai inventar um conceito Mas tu sobre não Deus, vai né? inventar um conceito. Tudo vai estar deve estar pautado na palavra de Uhum. Deus, né? Rapidinho, até antes do Wellington falar, só aproveitando esse conceito do elogio, né? Porque o conceito de louvor, ele tem estrito significado ali, ele tem uma relação com a ideia de elogiar, de falar entusiasmadamente a respeito de Sim. alguém ou de alguma coisa, né? Então eu presto louvores e quando eu presto louvores, eu entusiasmadamente falo a respeito de alguém, eu canto a respeito de alguém e isso que começa no meu interior, ela resulta em alguma coisa que eu faço no meu exterior que revela o quanto eu aprecio aquele a quem eu tenho cantado, Exato. enfim, aquele a quem eu tenho crido. E exatamente isso que o Léo trouxe ali também, né? Tipo, que o louvor é simplesmente uma forma de adoração, né? Uma forma de a gente glorificar e exaltar, né? O nome do Senhor e também mostrar, tipo, o quanto ele é grandioso, o quanto ele é o nosso Deus mesmo, né? Sim. Tanto que o primeiro mandamento diz pra gente amar a Deus sobre todas as coisas. E o louvor nada mais é que isso. E a gente demonstrar a Deus, tipo, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ele. Exato. Inclusive, você percebe nos textos de Salmos, por exemplo, a constante chamada do salmista às características sublimes de Deus. Deus Altíssimo, Senhor dos Sim. Exércitos, Sim. sempre revelando a grandeza de Deus. Até mesmo quando era uma súplica. Quando o salmista estava escrevendo ali algo onde ele dizia que ele precisa da ajuda, que ele está gemendo, que está difícil a situação. Um Até clamor, na né? mistura daquela súplica, ele faz com que aquilo exalte ao Senhor, Sim. aquilo enalteça o Senhor e coloque o Senhor como centro e como caminho para aquela angústia, sabe? Com certeza. Para onde ele buscar refúgio no meio daquela angústia. Então o louvor, ele sempre exalta o nome de Deus. Sempre. Quando nós cantamos que Deus é santo, nós estamos o elogiando de alguma forma. Pegando um exemplo, acho que vai ajudar a gente a facilitar, vai facilitar para nós entendermos esse conceito, né? Quando, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você vai casar e vou fazer uma música para minha mulher no nosso casamento. Por que você vai cantar uma música para ela? Porque essa música vai expressar o que você sente por ela, vai expressar características dela, a beleza da tua esposa e tudo mais, tudo aquilo que você vê na tua mulher, né? Você faz uma canção. Quando a gente traz isso para a igreja ou para o relacionamento do homem para com Deus, cara, isso deve ser ainda mais intenso, muito mais intenso, mais direcionado e com total consciência disso. Não, peraí, eu devo cantar pro Senhor. Por quê? Por que eu canto pro Senhor? Porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. É uma expressão muito íntima, inclusive. Sim. Muito íntima. Você não canta músicas para tua esposa em qualquer lugar, por exemplo. Você vai cantar no teu casamento, você vai cantar num momento especial, ou geralmente com pessoas da família, ou geralmente a sós para ela. E para Deus, é óbvio que você Exibe faz uma isso. intimidade. Exibe uma intimidade. Tu não vai fazer isso de qualquer maneira e no meio de pessoas que não entendem aquilo, né? E isso também se torna uma fé um pouco mais palpável, né? Tipo, pra quem tá olhando também, tipo, Exato. a tua forma de demonstração no louvor, ela demonstra Claro. também, né? Porque tira uma vergonha, de certa forma, também. Poxa, E a o fé deve fulano ser não... praticada, né? Exato. Sim. E tu não... tu tira essa questão da vergonha que eu falei, poxa, que é exatamente o que tu falou. Se uma pessoa vem na igreja, uma pessoa que nunca veio, vem visitar, vê eu cantar de certa forma expressiva, com amor, com um real entendimento pro Senhor, cara, ele vai ver, poxa, essa pessoa aí entendeu algo que eu preciso entender. E coisa que você não faria em outro ambiente para nenhuma faria. outra motivação, com nenhuma outra Exatamente. motivação, né? Isso que é o Exatamente. interessante. Você vê um cabra ali de 2 metros, né? Uhum. Durão, cara, às Uhum. vezes assim que não é de expressar emoções, mas ele é quebrantado ao Senhor quando o assunto é louvor Exato. ao Senhor e preencher esse lugar de prática de vida de adoração. E
puxando agora para um próximo passo, falando a respeito de como a arte se relaciona com o louvor, eu coloquei esse ponto aqui na nossa pauta e acredito que ele seja muito pertinente, porque nós vivemos em uma época onde a arte ela é vazia. Existe uma premissa dentro do mundo moderno a respeito da arte, de que a arte não precisa significar nada. A arte, ela por si mesma pode... A arte pela arte, como dizem, né? Uhum. A arte por si mesma, ela pode ter um fim em si mesma. Uhum. O que esse pintor quis dizer com esse quadro? Nada. O que essa música quer dizer no final das contas? Pra onde ela eleva a tua alma? Pra lugar nenhum. E tá tudo bem. A Uhum. arte pela arte. Uhum. Aí, mas isso é feio, isso não te leva pra nenhum tipo de contemplação. Uhum. Não tem problema. A arte pela arte. E é importante nós falarmos a respeito dessa degradação que tem acontecido no mundo, né, nos últimos tempos, porque a Igreja de Cristo ela tem responsabilidade para com o universo artístico. O universo artístico não é patrimônio da sociedade caída. O universo artístico é patrimônio de Deus. Deus criou a arte. Deus é um grande artista. Sim. Né? Então a arte ela se relaciona com o louvor de forma direta. Música é arte. Sim. Cantar é arte. Pintar é arte. Esculpir é arte. Escrever é arte. Sim. Dentre outras coisas que podem me fugir à memória agora. Mas todas essas coisas são arte. Teatro é arte, para a glória de Deus, é arte. Cinema é arte. Uhum. Né? Enfim, seriados ali que tá dentro de cinema, tudo isso é arte, de alguma forma. Dirigir uma história, uma narrativa é arte. E quando nós abrimos mão disso e permitimos que só a sociedade caída faça o que pensa que é arte, essa arte pela arte, Uhum. nós temos o que nós temos hoje, que é o quê? Nós não temos boas músicas, nós não temos boas pinturas, nós não... Eu tô generalizando, Sim, claro sim. que tem gente boa no meio disso tudo, mas nós não temos nada bom, né? Não temos mais nada bom. Então, o que acontece? Nós tiramos a relação da arte e do seu louvor àquilo que é divino. Uhum. Então, a arte tinha um fim. O fim da arte é o quê? Me levar para perto do divino. Uhum. O que eu pinto precisa revelar algo do divino. Uhum. O que eu escrevo precisa revelar algo do divino. Eu tiro isso da equação e eu tenho uma arte vazia. Perdeu o sentido da arte. Que perde o seu sentido. E que não me leva para lugar nenhum. Não. E eu vejo um quadro moderno e o que ele quer me dizer? Nada. Nada. Essa questão, esse impacto na arte, ela veio, desculpa, na pós-modernidade, né? A arte pós-moderna, ela perdeu, meio que abriu as portas, assim, para um caminho sem destino, né? E não... Humanista, né? Humanista, exatamente. As pessoas... E a gente está vivendo esse tempo, né? As pessoas fazem o que querem, cada uma tem a sua opinião e isso que importa. Dane-se se isso não tem nada a ver com o que realmente importa, enfim. Uhum. Então, aí você vê uma decadência na arte em todo o mundo. Tu vê que quando tudo que acontece no mundo que parte do ser humano, ele vai perdendo a cor, vai perdendo o sentido, vai Uhum. perdendo o propósito, né? Tu vê, até vou citar um exemplo aqui, o desfile de moda. Acho que é uma dessas marcas de grife aí. A acho moda é arte. a moda é arte. Né? Acho que, se eu não me engano, foi a Balenciaga. Fez um desfile com as pessoas parecendo um zumbi, desfilando ali no barro, num negócio meio macabro, meio... Uma bobajada. E chamam isso de artístico, de moda e tudo mais. Então, tu vê que o ser humano ele tem decaído cada vez mais quando ele pensa que em si mesmo vai encontrar capacidades para elevar o nível da humanidade. E isso, infelizmente, acaba afetando a igreja, acaba afetando os crentes que não têm uma instrução perante a palavra, que não entende que o Senhor é criador de todas as coisas. E uma coisa importante que a gente tem que entender é que a arte ela deve ser bonita para ter um sentido. E quando eu ela digo deve bonita, estar presente. Deve ser bonita e estar presente. Estar presente. Não é bobagem. Não né? é bobagem. Não é descartável. Não é descartável. Mas quando eu digo bonita, não é bonita para mim. Não é bonita só pro Roberto. Não se trata de opinião. Ela tem uma estrutura que tem a ver tudo a ver com o Criador, né? Então, quando eu expresso algo, principalmente quando eu vou expressar isso para alguém, para um público, cara, tem que agradar
a todos, entre aspas. Tem que ser bonito. Tem que ser Porque bonito, a beleza cara. não é subjetiva, né? Não é A beleza ela é subjetiva. concreta. Exatamente. E trazendo isso pro louvor, né, que é o que a gente tá como principal assunto aqui. Cara, tu vai fazer qualquer tipo de louvor na igreja, Sim. tu vai... Poxa, tu toca um violão ali e tal, tu toca, sei lá, o instrumento que for. Tu vai fazer aquilo de qualquer jeito, tu não vai querer se aprimorar mais, tu não vai querer Uhum. expressar esse louvor da melhor forma possível. Não requer que você seja o melhor músico da face da terra, não, mas que requer que você se dedique. Sim. Faça Seja aquilo com bom. qualidade. Por quê? Porque é pro Senhor. Se tu faria isso Uhum. com qualidade para qualquer outra pessoa que é igual a você, imagina para Deus, né? Sim. Inclusive, Platão, ele defendia uma ideia de que... defendia e certíssimo, que a música é o termômetro de uma sociedade. E a música seria a principal referência a respeito da arte espiritual para eles na sua época, né? E a arte em si, ela é o termômetro de uma sociedade. O que se canta numa sociedade é um termômetro dela. O que se produz, os filmes, as séries, ela é um termômetro. Você quer saber qual é a média do Brasil? Você vai lá no top 10 do Spotify e você consegue ver ali o que é o Brasil, o que é o brasileiro, o que é o coração da nossa nação. Isso é forte para todos os sentidos, né? É só você ver que uma nação mais culta, uma nação mais inteligente, ela costuma ouvir coisas mais inteligentes, mais belas, mais bonitas. Queria, inclusive, deixar esse gancho de que a beleza não é subjetiva, a beleza ela é concreta. Você pode gostar do feio, mas o feio não se torna bonito porque você gosta. E esse é o ponto importante. O bonito sempre vai ser bonito, o belo sempre vai ser belo e o feio sempre vai ser feio. E não são conceitos subjetivos. Não é uma questão de opinião. E quando nós estamos falando disso, não é uma questão de falar, eu gosto mais de ter meu cabelo loiro ou moreno. Não é essa bobajada superficial. Eu tô falando de que existe um ambiente, existe algo que se chama beleza. E essa beleza, ela é concreta, ela é eterna. E essa beleza, ou a beleza perfeita, se a gente conseguisse colocar ela numa forma, nós estaríamos falando de Deus, sabe? Então, quando se fala daquilo que é belo, quando eu falo isso é belo, eu estou dizendo isso se aproxima de Deus. Porque se Deus é o nosso termômetro, ou melhor, se Deus é o nosso exemplo do que é beleza, o que é belo? Belo é Deus, belo é o divino, belo é o santo. Ele é o auge da beleza e da perfeição. Logo, quando eu acredito que algo é bonito, eu, olhando a título de comparação para Deus, estou dizendo, não que isso é como Deus, e não que isso é igual a Deus, mas eu estou dizendo, olhando para Deus, eu digo, isso se aproxima mais de Deus do que aquela outra coisa. Exato. Esse tipo de arte aqui se aproxima mais daquilo que Deus se revela como beleza do que qualquer outra coisa. Então, quando aquilo que é divino é colocado na nossa frente, sabe aqueles filmes quando as pessoas colocam lá um pote de fruta e as pessoas têm que pintar? Imagina que esse pote de fruta é a revelação do Senhor e é Deus. A arte mais bonita é aquela que mais se aproxima do pote de fruta. É aquilo que se aproxima do divino. É por isso que a ideia de que Deus... agora, viaja comigo um pouquinho historicamente. A ideia de que Deus, ou de que aquilo que é divino, mesmo quando em meio de outros deuses, como por exemplo os gregos que criam no panteão, a ideia de que o divino é perfeito sempre esteve presente nos mais diversos pensamentos sociais. Então eles não criam no Deus que nós cremos, mas eles criam nos seus deuses. E a ideia era perfeição. É por isso que a arte, mesmo em sociedades onde o nosso Senhor não era entronado, ela ainda assim tinha aspectos de beleza. Porque a divindade, o que é perfeito, sempre foi assimilado e coligado àquilo que é divino. Então, se eu vou fazer algo bonito, se eu vou pintar um quadro, eu vou fazer o melhor quadro que eu posso fazer. Qual que é o meu parâmetro de beleza? Aquilo que é divino, aquilo que é santo, aquilo que é perfeito na minha consciência. Quando nós tiramos o divino do centro das nossas produções, nós temos lixo. Exato. Porque nós não somos belos sem o Senhor. E isso é importante. E que sirva, inclusive, como pontapé para te dizer, meu irmão, não negligencie a arte. Sabe? Não negligencie a arte. Inclusive, às vezes você tem um dom artístico que você coloca debaixo do pano porque não é tão impulsionado socialmente como
técnicas que dão dinheiro, ou como, né, uma profissão que está no auge. Mas a arte se perpetua, profissões passam e morrem. A arte se perpetua. Então, não deixe a sua vida passar. E se você não é um artista, não tem problema também. Mas não deixe a sua vida passar sem que você seja um bom consumidor de arte. Com certeza. E que você, porque uma coisa importante, já falei bastante tempo aqui, mas uma coisa que eu acho muito importante também de dizer é que a arte consegue revelar, ela consegue colocar em desenhos e em palavras aquilo que nós não conseguimos compreender em um raciocínio lógico, muitas vezes. Toda ciência começa de uma poesia. É quando eu olho para a realidade, eu compreendo algo que eu ainda não consigo encaixar, que 2 mais 2 é 4. Mas eu consigo escrever aquilo que eu percebo. Num primeiro momento aquilo é poético, aquilo ainda não é científico, mas daquilo as coisas vão tomando proporção e eu vou conhecendo Tu profundidade. expressa aquilo. A não em poesia palavras. a poesia escreve aquilo que a boca não consegue dizer. É. Isso que é o legal. interessante, né? Então, quando nós olhamos para... Vocês querem comentar algo a respeito disso? Eu posso ler o texto? Eu só ia comentar que o nosso amigo Elton, ele gosta muito. Tu falou agora há pouco sobre a música, a arte ser o termômetro de uma sociedade, né? E a gente vê pela música, muito bem citado no Spotify. O nosso amigo Elton, ele gosta muito de música sertaneja, né? Nossa. Só que não, né? Não Pecado é mortal. Não, se tem uma coisa que não vai, esse tipo de poesia não se encaixa com a minha vida. Não, e cara, a gente vê o cenário, o que as pessoas consomem É quando a gente brincadeira, vai. irmão. Se gosta de Quando a gente vai. que não seja uma porcaria, né? Não, não é o sertanejo, mas a letra que tem se tornado, né? Só sabe falar de cerveja Tá no auge hoje em dia. e promiscuidade, né? Então, por quê? Porque o ser humano ele consome esse tipo de coisa, Sim. né? Sim. Agora tu vai pegar músicas sertanejas, raízes lá de trás que fala sobre a natureza, sobre a agricultura, sobre, sabe, coisas belas mesmo. Às vezes uma canção de amor Sim. para uma mulher, mas que não tem promiscuidade, entende? E só que com o passar do tempo, o ser humano ele vai deixando o seu pecado entrar e se perde a capacidade de se fazer arte de boa qualidade. E infelizmente, como eu falei agora há pouco, isso tem afetado a preocupação dos crentes em fazer uma boa letra, em se preocupar em fazer uma letra profunda. Hoje simplesmente tu monta 2 frases ali e bem superficial, te amo Deus, e acabou. E canta 2 horas que E canta te amo 2 Deus e tá certo, né? E daí o que faz? Faltou letra, faltou conteúdo, o que eles colocam? Em luzes, em instrumentos, em técnicas musicais, entende? Tentam preencher esse buraco, eles tentam preencher essa profundidade com coisas superficiais e não vai acontecer, sendo que o que realmente fala conosco é a letra, é aquilo que se ouve, aquilo que vai nos ensinar alguma coisa, né? Elomar Figueira Melo. Pesquisa lá e vê o que você está perdendo. Música brasileira. Legal. Não é sertanejo, mas quem gosta de sertanejo vai se aproximar. Quem gosta de música gaúcha não é música gaúcha. Mas você vai gostar, vai se aproximar. Porque nós temos pessoas boas no Brasil, Sim. produzindo boas coisas, só que não tá no mainstream, porque o mainstream é o que vende. Né? E o que vende é lixo. Porque a Vende lixo. sociedade tá prostituída, né? Vai lá, Léo. E a gente vê, né, cara, tipo, assim como tu falou ali, Roberto, que, cara, tipo, quando a gente tem algumas artes que são por pessoas cristãs e pessoas que têm uma vivência, uma certa intimidade com Deus, a gente vê a diferença também, né? Tipo, tu vê a letra, tipo, de algumas músicas que tem um pouco mais de profundidade, algumas que já é um pouco mais superficiais, assim como a gente vem comentando. Então, isso é importante também. A gente vê até nisso, né? A intimidade, a falta de a pessoa ter um entendimento, de ela estudar, de ela se dedicar, tipo, todos os dias. Então, tudo isso é importante também. Bom ponto, Wellington, porque não é só uma profundidade de, eu oro por 6 horas e faço boas artes. Não é isso. Não é somente isso. É estudar. É estudo. É cultura, é ser culto, é procurar ter conhecimento e profundidade naquilo que se faz, naquilo que se canta. A tua arte tem um nível de profundidade do que você tá cheio, né? Sim. O estudo, ele é crucial em tudo que tu for fazer, né? Tudo. Um exemplo muito bonito, aí você pode ler em casa. Tem um livro da Bíblia que ele é muito deixadinho de lado. Né? Porque, sabe qual que é o problema? A nossa sociedade é muito imatura. A verdade é essa. Sim. Nós vivemos numa sociedade muito imatura. E tem um livro chamado Livro de Cânticos.
tá? Ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Cantares, né? É o livro que mais tem nome na Bíblia. Cantares de Salomão, né? Cantares. Cânticos 3, do 1 ao 5. Cânticos, né? E são poesias. E são profundas, porque fala-se de um relacionamento, de amor. E você consegue perceber que aquilo que canta o amor, o relacionamento, a gente tem aquela trava. Ai, mas isso não é de Deus. Não, a vida veio de Deus. E a arte não precisa necessariamente ficar cantando lindo és. Ela pode cantar as coisas da vida e adorar a Sim, Deus E adorar a Deus. da mesma forma. Cânticos 3, do 1 ao 5 diz assim, ó. De noite na minha cama, eu busquei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. E então eu lhes perguntei: vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe e no quarto dela, daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão amor, até que este o queira. Olha que profundidade, e é à toa que isso está na Bíblia? É à toa que isso está no cânon bíblico? É à toa que isso é considerado como um texto inspirado pelo Senhor? Não é à toa. Deus é um Deus de profundidade. Deus é um Deus de poesia. Cantar o amor, ninguém pode cantar o amor com maior profundidade do que aquele que conhece a Deus. Exato. Então, olha que lindo esse texto e olha como essa relação, esse romance que está sendo narrado aqui de forma tão profunda e íntima não compromete a pureza. É profundo, é íntimo e não compromete a pureza. Salmos 23, do 1 ao 6. Um dos textos mais famosos da Bíblia. Olha a profundidade do que está escrito aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Olha quanto existe riqueza e habilidade artística naquilo que está sendo escrito. Inclusive, boa parte dos salmos foram escritos por Davi, que tinha um grande talento, né? Musical. Exato. Um músico com grande talento. Olha como isso faz a diferença. Como isso enriquece, adorna a vida. Já pensou a vida sem arte? Já pensou a vida sem arte, sem a beleza da arte? Que, nossa, que é como se o mundo inteiro fosse preto e branco. Como o Senhor gosta de profundidade. Como o Senhor gosta de delicadezas, né? E tu vê como esses textos, eles são profundos e num primeiro momento, às vezes, você lê e muita coisa que passa despercebida ou sem entendimento, você não consegue compreender. Aí o que você faz? Você volta a ler de novo. E você relê, e você fica meditando até que você entenda. A arte, né, a música, a letra bem composta, com delicadeza, com profundidade, ela vai te levar para um momento de reflexão. Vai te levar o teu cérebro a pensar sobre as coisas que estão sendo ditas. O que quer dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Entende? Poderia ter escrito aqui, não, ainda que eu passe por perrengue. Por perrengue, não vai acontecer nada comigo. Que superficial, entende? Então, quando você traz de uma forma artística, né, profunda e deixa os dons de Deus serem revelados através disso, cara, você faz as pessoas pensarem, refletirem, e é isso que falta. Até pegando um dizer de Jesus, né, ele diz que o povo padece por falta de conhecimento. E isso até, inclusive, ele traz do Antigo Testamento, né? E o conhecimento vem quando a gente para refletir sobre as coisas. As pessoas não querem parar para pensar e refletir sobre as coisas. Elas não querem mais
por exemplo, que nem você citou aqui, sentar na frente de um quadro e ficar pensando e refletindo sobre aquilo que o quadro quer dizer. Uhum. Entende? As Uhum. pessoas não querem mais ouvir uma música e pensar sobre aquilo. Tudo tem que ser emburrecido, né? Exato. O Wellington agora eu vou pedir até uma opinião dele. O Wellington gosta muito de rap e hip hop, né? Tem muito essa... E os caras são muito poéticos. Os caras, Bastante. eles falam muito sobre a realidade, sobre o dia a dia e tudo mais. E principalmente nas antigas, os caras faziam a gente pensar sobre a realidade, refletir sobre aquilo que a gente deveria pensar, né? Refletir sobre aquilo que a gente deveria aprender com a vida e tudo mais. E, cara, hoje tu vai ouvir só Asneira, né? besteira, promiscuidade e droga e rock and roll e, né, enfim. E isso não é só voltado para aquilo que é mundano, né? Entre aspas, porque tudo tá no mundo, né? Igual, Sim. mas, tipo, para aquilo que as pessoas que não são cristãs que fazem. Porque hoje tem consumido também o nosso meio cristão, né? Tanto Com essa parte certeza. que tu falou ali, tipo, a parte da arte, a parte... Essa é a maior preocupação. Né? É esse que é o problema, né, cara? Exato. Porque a gente vê que poderia ser feito de uma forma diferente, né? Poderia ser feito de uma forma com um pouco mais de qualidade. Uma simples pintura, igual tu falou ali. Tipo, cara, se você pode fazer, dê o teu melhor e faça. Tu tá fazendo isso pra Sim. bendizer o nome do Senhor, entendeu? Então faça com toda a tua capacidade, né, cara? E tem gente que ainda não entendeu ainda isso. Exato. Queria deixar uma pulga atrás da orelha com uma questão que você pode refletir na sua casa. Será que nós conhecemos tão pouco de Deus ao ponto de que nós não temos mais nada de profundo para produzir para Ele? Sabe? Será que a superficialidade do mundo moderno não é culpa minha, não é culpa sua? Né? A gente sempre terceiriza as coisas. Será que não é justamente pelo fato de que nós somos rasos no nosso conhecimento do Senhor e das coisas de Deus? Então, trate isso como uma responsabilidade própria sua e da sua família. Lá no Êxodo, quando Deus ele revela para o povo hebreu o seu desejo de habitar entre os homens, ele pede para que seja feito um tabernáculo. E parte dos pedidos de Deus estão lá em Êxodo 31, do 1 ao 5. Olha que interessante. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha para que Deus chamou esse cara. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. O cara foi cheio do Espírito de Deus para ser um artesão. Olha que fantástico isso, cara. Deus estava construindo o seu tabernáculo e dentre todos os detalhes ele disse, cabe que tenha arte. Sabe, isso era importante para Deus, não vai ser para mim e para você. Os detalhes eram importantes, os adornos eram importantes para Deus, como não vai ser para mim e para você? E um sentimento que Deus deixou bem claro na sua palavra e que isso acontece, é materializado em nossas vidas todas as vezes que a gente se comporta de maneira igual ao que Deus fez. Por exemplo, Gênesis 1, né? Deus criou o universo, tal, criou tudo lá em 7 dias. No 7º dia ele concluiu que aquilo era bom. Ele terminou a obra e concluiu. Isso é bom. E Deus, né, colocou ali a expressão da sua glória, né? O que há de melhor na existência, Deus colocou ali, que é a criação do universo. Quando nós, e eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito de trabalho artesanal, eu gosto muito de construir com as minhas próprias mãos, né? Fazer com as minhas próprias mãos. Quando a gente faz isso, e você faz o teu melhor, você não se precisar, aquela coisinha, vou fazer uma gambiarra, mas tu faz a melhor gambiarra que tu já fez na vida. Isso aí eu já tá fiz. entendendo? Pra aquilo nunca mais dar problema. Sim. Não, muitas vezes tu não. O que eu quero dizer? Tu não tem as melhores ferramentas, tu não tem a melhor capacidade. Mas tu faz o melhor que tu pode fazer. E todo o conhecimento, mas tu faz o melhor que tu pode fazer. E muitas vezes aquilo é uma gambiarra, não foi feito para aquilo, mas tu faz aquilo, nunca mais dá problema. Tu constrói algo, e daí quando tu termina de fazer aquilo, termina de construir, termina aquele serviço com as tuas próprias mãos, você fica você fica olhando, cara, e você fica admirando aquilo, você fica satisfeito com o que tu fez. E tu conclui, cara, ficou bom. Ficou bom. Por que isso acontece? Porque a gente está, de uma forma muito reduzida, muito limitada, muito inferior, expressando aquilo que Deus faz.
a ação de Deus, porque Uhum. o que Deus faz é bom, e quando nós fazemos, usamos a capacidade que Deus nos deu para fazer algo, e a gente faz com o nosso melhor, a gente expressa o agir de Deus. E a Uhum. gente tem o mesmo sentimento, cara, isso ficou bom. Isso ficou bom. Amém, Entende? cara. Amém. E até refletindo um pouco aquilo a reflexão que o Roberto trouxe ali também. E, cara, tipo, a gente pra analisar que hoje em dia a gente não tem nem esse tempo de parar e analisar e meditar, tipo, olhar. Eu digo, cara, isso ficou bom. Hoje em dia a gente nem para pra Não, analisar vamos isso, fazer né? assim, assim. Aham, vamos fazer de qualquer jeito e, cara, um simples quadro. A gente não para e analisa e, cara, não, vou ficar aqui alguns minutos só tentando entender o que esse pintor tentou trazer nessa pintura. Não, Uhum. a gente não tem nem esse... A gente, eu digo, é tão... A gente vive um sistema hoje, eu digo, sistema miojo, é tudo rápido, cara, tudo... A gente não consegue parar pra fazer uma comida, a gente não consegue parar pra ver uma arte, pra ver um teatro, pra ver alguma coisa. Então, tudo isso é englobado, tipo, na parte que a gente vem conversando aqui sobre louvor, né? A gente trata de qualquer jeito, não dá importância, né, É pra só, às vezes, a luta por aquilo que é funcional, mas não. isso. É o pragmatismo. Se funciona, tá bom. É o pragmatismo, é a maldição do pragmatismo. Ah, se tá funcionando, tá bom. Não, Uhum. mas não é a melhor forma. Não é só funcionar. Não tem que funcionar, Não. tem que funcionar e ser da melhor forma. Que Exato. pode ser, né? Pode ter mais qualidade, mais excelência, pode ser Exato, bonito de ver. exato. E aí nós encerramos com o último ponto aqui, falando sobre a relação entre a igreja local e o momento de louvor. No momento de louvor da igreja local, da comunidade de fé, é unânime que o momento de louvor ele seja com música. Uhum. Afinal de contas, não reúne o pessoal ali antes da palavra e coloca um quadro na frente de cada um. Não cabe ao momento, não cabe à situação, não cabe à vida comunitária. Uhum. Então, é óbvio que desde os primórdios da igreja, as pessoas têm um momento de louvor. Um momento onde elas cantam juntas e onde elas entoam canções de adoração. Na igreja primitiva, o louvor ele sempre teve um princípio de ser didático. Desde os primórdios da igreja, as canções produzidas pela igreja, elas sempre foram didáticas. O que isso significa? Elas ensinavam, Uhum. ensinam. Você aprende sobre a fé cantando sobre a fé, você aprende sobre Deus cantando sobre Deus. Elas eram espirituais e comunitárias, feitas para todos. Tem uma questão muito interessante que eu gostaria de ressaltar, que se você pega as canções antigas, por exemplo, as canções que ainda estão em hinários de igrejas mais antigas, você vai perceber que existe um detalhe ali muito que me chama a atenção. Todas aquelas canções podem ser cantadas sem nenhum instrumento. Uhum. Você consegue trazer aquelas músicas e aquelas melodias só com a voz das pessoas. Porque, tendo um instrumento ou não, existia o tempo de louvor. Sim. E as pessoas, a voz das pessoas, criava o ritmo. E uma das coisas que eu acredito que se perderam nos nossos tempos é justamente a parte principal do louvor da igreja, que é as pessoas cantando, as pessoas adorando. O instrumento principal do momento de louvor deve ser a voz das pessoas. Com certeza. A igreja entoando, a igreja cantando. Eu acredito que não há momento mais sublime no momento de louvor da igreja do que aquele em que a igreja por si mesma é capaz de conduzir um momento de louvor ao Senhor em uma voz. Isso é o louvor da vida da comunidade. Efésios 5:19 diz assim, ó: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Cantavam os salmos, os hinos, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ficando sem voz quando o programa vai começar a acabar. Colossenses 3:16 diz assim, ó: que a palavra de Cristo habite ricamente com vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, como louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, qual é a função no louvor da igreja? Qual é a função do ambiente congregacional? É que as canções, elas sejam canções que revelam a nossa fé, que sejam didáticas, que sejam congregacionais. Elas precisam ter um fim coletivo. Uhum. Qual o principal problema da igreja hoje em relação ao louvor? É que o louvor se tornou um momento onde telespectadores assistem uma banda, Assiste uma apresentação. uma apresentação.
assistem uma apresentação de uma canção, uma performance. No performance. Então tem um momento da música ser mais alta e mais baixa, não por algo que está acontecendo na vida da comunidade, mas porque existe uma performance planejada. Sim. Existe problema em ser técnico? Não. Mas Mas quando... é secundário. Exatamente, mas é secundário. O principal instrumento no momento de louvor de uma igreja é a igreja em adoração e em canção. Canções que são colocadas na igreja, elas precisam ser aprovadas no critério teológico bíblico e congregacional, porque tem canções que não cabem ao ambiente eclesiástico, que não cabem ao momento de culto, que não cabem ao tempo da igreja. Eu queria ouvir vocês sobre isso, É inclusive. como o Léo trouxe ali, né? Que eu gosto muito de rap, cara. Não é um momento de adoração a Deus, não é um momento de a gente ouvir um rap, né? E assim como tu trouxe também, né, Roberto, que não cabe a gente colocar um quadro na frente da igreja. Na frente do palco ali, para as pessoas ficarem olhando. Não cabe a gente também mais ficar olhando para as pessoas como se estivesse assistindo um espetáculo, cara. A gente não tá aqui pra olhar e a gente tá aqui pra adorar a Deus. Então, adorar todo mundo junto, né? Minha Sim. congregação. Não que a igreja não pode ser artisticamente bonita, bela Com e certeza. ter artes, né? Mas até nessa questão que você falou, não vou colocar um rap no momento do culto. Por quê? Porque talvez não seja o que vai mais facilitar a igreja a cantar. O que eu quero dizer com isso? Se você vai, às vezes, numa comunidade que tá ali 10, 15 jovens reunidos ali, cara, eles começam a cantar um rap com uma letra teológica, uma letra que ensina, que, como Colossenses 3 diz aqui, ó, instrui e aconselha mutuamente a todos. Tu chega lá e a galera tá cantando um rap de louvor a Deus e eles estão aprendendo com aquilo, tá ouvindo a voz com todo o coração, com toda... Vocês estão entendendo onde Sim. eu quero chegar? Mas eu vou levar um rap para uma igreja lá no interior que a comunidade lá é mais familiarizada com o sertanejo, por exemplo? Mais tradicional, né? mais... Tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo, mas a questão fundamental é o quê? A letra da canção deve ser teológica, deve ser a palavra cantada, não pode ser outra coisa, deve ser a palavra cantada, ou uma poesia teologicamente aprovada, que está de acordo com a palavra de Deus, deve aconselhar os irmãos devem se sentir acolhidos com aquele louvor. Não, isso aqui é o que eu entendo, isso aqui eu consigo participar. A pessoa acompanha, né? Acompanha, deve ser algo cultural, de certa forma, né? A cultura daquela comunidade e tal. É claro que dentro disso a gente pode fazer adaptações para melhorar, para incentivar e por aí vai. Mas o louvor ele é coletivo. Então, qual é o melhor louvor para essa igreja aqui? Qual é o melhor louvor para essa comunidade? Entende? Porque o louvor, e agora a gente quase entra na questão do papel da banda, da apresentação, né? Eu vou deixar pra gente falar mais adiante. Mas então, o louvor, às vezes, não depende do ritmo, não depende da técnica, depende da palavra, depende da essência daquilo que está sendo ensinado ali, né? Exatamente. E tem espaço para todas as coisas em outros tempos, sabe? O culto, ele tem que ser sério, tradicional, sabe? Ortodoxo. Sim. Ele tem que servir a todos. Exato. Né? Ele tem que alcançar a todas as mentes e corações. Ele tem que ser didático. Ele tem que ser participativo para que todas as peças do corpo participem conjuntamente. Então, é fundamental que a igreja se preocupe com que seu momento de louvor seja congregacional. Sim. Eu vou fazer um pagode cristão. Cara, tu reúne a galera e faz um pagode cristão. Só não pode axé e funk, tá? Isso aí não pode dentro do culto. Eu tô sendo legal aqui, mas... Aí, cara... Daí o problema é teu, tu é brega. Exato. Agora não traz pra dentro do cenário do culto, Exato. da igreja, entendeu? E até na questão de músicas, né, cara? Tipo, se a gente para pra analisar que tem músicas que não cabe pra gente cantar dentro da igreja, não cabe, né? Cara. Eu digo, tem coisas que é pra você ouvir lá dentro do teu quarto, trancado, e ninguém escutando junto com você. É pra você ouvir sozinho. E às vezes também. canções de adoração, cara, que não dá pra cantar com a igreja. Exato. Que são canções muito particulares. Eu gosto de uma expressão do Ângelo Básico, ele fala assim, ó, se Satanás não existe, explique o funk. E assim como o Léo trouxe ali também, que até eu tinha anotado ali uma frase de Lutero, a música é um sermão cantado. E realmente é isso. É isso aí.
Eu digo, é uma frase que Exatamente. explica tudo, né? cara? Exatamente. Não precisa nem a gente É um querer sermão explicar. cantado. Exatamente. Eu posso dar um testemunho Claro. da minha experiência com louvor na igreja? O momento em que mais foi um divisor de águas na minha vida quando eu fazia o trabalho de ministro de louvor, foi quando eu entendi que eu não passo e quando eu quero, obviamente eu não estou menosprezando, mas eu não passo de um garçom, de um serviçal no Uhum. momento do louvor. Sim. Seja em qualquer instrumento que eu esteja tocando no momento, ou seja na condução do louvor, eu estou ali como um É um serviçal. maestro, né? Um maestro. Eu estou ali Conduz. para servir você. O garçom, se você parar para pensar nas características, ele tá lá no salão do restaurante e ele chegou um cliente ali, o que você quer? Não, beleza, anota ali e tal, vai lá e traz. Depois ele volta pro seu lugar, se ele já serviu todo mundo, ele volta pro seu lugar e ele fica olhando a necessidade. Primeiro que levantar a mão, ele vai lá e serve. Então ele tá pronto para servir. Ele tá com uma roupa que ele não chama a atenção do local. Ele tá com ferramentas nas mãos, uma bandeja, um pano, um negócio pronto para servir. E tu não vê o garçom como o principal do lugar, tu não Sim. vê o garçom com grande estima, não, ele é só o garçom. Ah. O garçom, quando levantar a mão, chamar, ele tá aqui para me atender. O ministro de louvor E o restaurante fica disfuncional sem o garçom. fica Exato. disfuncional, cara, tu não entende? Então, quando eu tô na banda de uma igreja, no time de música de uma igreja, eu estou ali para servir. Então, eu tenho que cuidar se eu estou chamando a atenção mais do que deveria, primeiramente, né, vamos para a questão da letra. A canção é aprovada pela palavra? Ok. Agora vamos para o que cabe a mim. Não chamar a atenção mais do que deveria. Eu não preciso fazer performance, eu não devo fazer performance, porque o público, a igreja não vai ser convencida, ensinada pela minha performance, não depende de mim, depende do Espírito Santo. Então, o que cabe a mim fazer? Tocar aquela canção com a melhor técnica que eu posso fazer, com todo o meu coração, entendendo que eu estou facilitando o louvor da igreja, da Conduzindo a igreja a um comunidade, louvor, né? conduzindo a igreja. Eu estou abrindo um caminho para a igreja vir passar da forma mais confortável possível, mais facilitada possível, entende? Então, isso foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Aí eu parei de querer muitas vezes, não, mas eu tenho que me comportar de tal forma. Sim. Não. Eu tenho que fazer aquilo que cabe a mim. O restante depende do Espírito Santo e de uma música bem composta, né? Claro, uma boa letra. Uma boa letra. E uma boa congregação, né? Uma boa Disponível para o congregação, Senhor, né? Exato. Então, esse é o grande papel do líder. E assim a gente encerra a nosso estudo bíblico, porque a gente já passou de 1 hora aqui. Estamos indo para 1h15. Caramba. O papel do líder de louvor, meu irmão, é direcionar a congregação a um louvor genuíno, centrado em Deus. Evitar a performance vazia, o show, e conduzir a igreja a um lugar de verdade e de reverência ao Senhor. E a gente ficaria aqui mais 3 horas falando disso, né? Pois é, foi muito bom mesmo. Eu quero finalizar aqui com Apocalipse 5:11, mas antes de eu ler, enquanto você abre aí, Elton, você quer dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, O Léo não. falou, tudo bem. Já falei Então, bastante já. Apocalipse 5:11 ao 13, mais um encorajamento a respeito do louvor. Olha o que a Bíblia diz. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio, para todo o sempre. A ele seja dado todo o louvor. Amém. Em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos você no nosso próximo estudo bíblico, numa próxima segunda-feira às 20 horas, mas também nos nossos domingos às 10 horas da manhã, onde nós nos reunimos aqui no galpão da comunidade Giovanici e temos um culto maravilhoso, reunimos a nossa família e celebramos e louvamos ao Senhor. Amém? Aquilo que a gente conversou hoje. Exatamente. Você é o nosso convidado a vir conhecer e fazer parte disso. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.